Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo do grupo PET Física Unir. Eu sou a Tainara e hoje a gente vai dar início à playlist 3 Leis de Newton. As leis de Newton fundamentam a base da mecânica clássica. São um conjunto de 3 leis capazes de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Juntas, as 3 leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Partindo para a primeira lei de Newton é também chamada de lei da inércia, ou princípio da inércia. Inércia é a tendência dos corpos de permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, MRU. Na primeira lei, a força resultante é sempre zero e a velocidade é constante. Ok, por que a força resultante é sempre zero, Tainara? Porque se a velocidade é constante, não existe uma aceleração, certo? E se não existe uma aceleração, não existe uma força. Como eu posso aplicar a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, no meu dia a dia? Obviamente, você já andou de ônibus. Se você não andou, um dia você vai andar. E vamos partir do ponto em que o motorista está andando, certo? E ele freia bruscamente o ônibus. O que acontece com o seu corpo? Ele tende a ir para frente, certo? E é justamente a inércia agindo sobre o seu corpo. Partindo para a segunda lei, ou lei fundamental, a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Nesse estudo, Newton constatou que a força resultante é diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Basicamente, é toda essa fórmula aqui. A força resultante é medida em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. A resultante na segunda lei não é zero e a velocidade não é constante. Ok, como eu vou aplicar a segunda lei em alguma coisa do meu dia a dia? Quando você estava jogando queimada com seus amigos e chegou a hora de vocês escolherem a bola, certo? Obviamente você não vai escolher a bola de basquete, porque ela é pesada e pode machucar o adversário, certo? E é justamente aí que a segunda lei se aplica. Ela é tão pesada que ela não vai atingir a velocidade certa e não vai chegar ao seu adversário. E se chegar, vai machucar. Partindo para a terceira lei de Newton, ou a lei de ação e reação, obviamente você conhece, a terceira lei de Newton é chamada de lei da ação e reação, ou princípio da ação e reação, no qual toda força de ação é correspondida por uma força de reação. A terceira lei diz que quando dois corpos interagem, a força que aplicam um ao outro é igual em magnitude oposta em direção. Ok, Tainara, como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Quando você está assistindo um filme e chega a parte lá, um filme de ação, e uma pessoa inexperiente com armas tenta acionar o gatilho. O que acontece? Quando ela aciona o gatilho, a bala vai em direção, certo? O corpo dela tende a ir em direção oposta à bala. E é basicamente aí que a lei da ação e reação se aplica. Obrigado, pessoal. Essa foi a nossa videoaula. O mapa mental vai ficar disponível na descrição do vídeo, se vocês quiserem usar para estudos. Obrigada. Esse foi o nosso vídeo.